Olá, boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos à nossa conversa e reflexão da noite de hoje. Pensando a respeito daquilo que a gente poderia conversar, eu sempre procuro me concentrar um pouco, refletir para ver o que a intuição nos diz a respeito dos assuntos, enfim, né? E por acaso me passou pela cabeça o capítulo 25, que é o capítulo Buscai e Achareis do Evangelho segundo o Espiritismo, né? Vou ler só um trechinho aqui. Ajuda-te e o céu te ajudará. Pedi e se vos dará. Buscai e achareis. Batei a porta e vos abrirá. Porque todo aquele que pede, recebe. Quem procura, acha. E se abrirá aquele que bater a porta. Aí, mais um pouquinho, ele diz assim: sob o ponto de vista terrestre, a máxima buscai e achareis é análoga a esta: ajuda-te e o céu te ajudará. É o princípio da lei do trabalho e, por conseguinte, a lei do progresso. Porque o progresso é filho do trabalho e coloca em ação as forças da inteligência. Eu pensei bastante nisso, né? Porque passado o momento que estamos vivendo, enfim, e tendo que buscar novas formas de agir, de pensar e refletir, né? Eu acredito que agora a gente esteja entrando numa etapa de novas buscas, né? Seja pela dor causada pelo momento que se abateu, porque isso é muito individual de cada um, ou seja, pela necessidade de um novo formato, né? Nós fomos desafiados a repensar nossas formas de viver, nossas formas de conviver em sociedade e desafiados na nossa inteligência, como diz aqui, né? Mas eu penso que agora a gente entra num momento em que a reflexão deveria ser se eu tenho que buscar alguma coisa, depende da minha vontade, né? Mas às vezes essa busca não é tão simples quanto parece, porque muitas vezes a gente é acometido de pensamentos que são pensamentos que não são só nossos, são de uma maioria, e a gente não reflete, às vezes, sobre aquilo que está nos abatendo. Então, como desejar algo até para ter a vontade de ir atrás, se a gente não sabe direito o que a gente precisa, né? Às vezes a gente está muito ocupado com coisas que acabam sendo distrações da nossa evolução, né? A lei do progresso vem nos ensinar que através do conhecimento, através do esforço diário em alguma tarefa, as coisas se encaminham para a evolução, né? E muitos de nós as nossas tarefas ficaram modificadas nesse período para uma grande maioria, né? Então a gente precisou buscar novos recursos para seguir vivendo, e especialmente seguir com a percepção de que a nossa caminhada não está estagnada, bem pelo contrário, né? Às vezes, num momento de silêncio, ou no momento de reclusão, a gente está dando largos passos em aprofundamento, digamos assim.
Então, eu penso que esse uso da nossa inteligência, né, para buscar coisas, ele buscar soluções possíveis para as nossas dores, para as nossas aflições, o recurso que o Evangelho nos traz, né? Porque a sequência desse termo é ajuda-te e o céu te ajudará, né? Na verdade, pouca coisa acontece quando a gente não se coloca em ação. Poucas inspirações acontecem quando a gente não dá o primeiro passo. E por conta de um medo que vivemos muito intenso nesse último período, muitas pessoas ficaram perdidas em que caminho seguir ou de que maneira caminhar, né? E aí vem essa proposta assim, ó, vamos refletir aquilo que faz sentido no seu coração, né? Porque às vezes a nossa razão nos diz uma coisa e o coração diz outra, né? Às vezes a gente tem vontade de fazer algo porque estão nos dizendo que seria o melhor fazer por aquele caminho, mas se você silencia um pouquinho e reflete, você analisa que, nossa, mas eu sinto um incômodo quando eu penso em fazer determinada coisa nesse formato. Mas por que eu sinto esse incômodo? De onde está vindo isso? E aí é até a grande possibilidade, né, que já tivemos oportunidades em outras conversas de dizer, da gente poder escutar o nosso coração e a nossa inspiração, que é a voz dos nossos protetores, dos nossos mentores, que sempre vão fazer um esforço tremendo para nos encaminhar para o melhor caminho, para uma possibilidade de uma trajetória onde as pedras sejam possíveis de transpor, ou pelo menos que a gente tenha a condição de não ficar paralisado quando elas se apresentarem, né? Então, esse progresso, ele é muito individual, né? Cada um tem algo a cumprir nessa jornada, nessa trajetória de encarnação, né? E por isso a reflexão só pode ser individual, não teria como a gente dizer, isso serve para mim, mas não serve para o outro. A gente deve evitar usar a régua das outras pessoas para nos medir, porque sempre vai gerar dor e equívoco, né? O caminho é individual. Então, o que acontece? Devemos reconhecer as nossas forças e as nossas potências para ter condição de traçar um caminho. Então, com isso, né, se permitindo observar o que vibra o nosso coração e encontrando os recursos necessários para atingir determinado objetivo. E mesmo que a gente diga assim, não, mas agora ainda não é possível, não tenho todo o recurso necessário para atingir o que eu sonho, o que eu espero. Ou agora eu vivi uma experiência tão dolorida que não me parece possível eu acessar mais nada, a dor me consome. Mas muitas vezes os momentos de dores são os melhores lugares para uma transformação, porque é na dor que existe uma movimentação interna tão grande para tentar sair da dor, que é nesse momento que muitas vezes a gente faz combinações que realmente levam à transformação, né? Quantas pessoas se modificaram simplesmente a partir de uma dor tremenda, de uma perda, de uma quebra
de rotina, onde as coisas estavam engatilhadas, que pareciam que iam por um caminho, e de repente vem essas pedras, esses desafios, e a gente precisa mudar totalmente a rota. E passado um período, porque o tempo é um grande medicamento, né? Passado um período, a gente consegue olhar aquela situação e dizer: nossa, aquela dor era a necessária para mim modificar as minhas condutas e realmente ir por um processo mais adequado, né? Então, e até a gente entender que, assim, a gente não deve se julgar pelo lugar que a gente se encontra nesse momento, né? Entender que cada um está fazendo o seu melhor dentro das suas possibilidades é um entendimento também que está se fazendo muito necessário, né? Todos nós temos o desejo de ser amado, acolhido e respeitado. Então, os esforços que fazemos no nosso dia a dia é em busca desse lugar, onde existe essa sensação de amor, de respeito e de acolhimento. E muitos dos movimentos que fazemos na nossa caminhada é em busca disso, mesmo que a gente não perceba, né? Quantas vezes a própria espiritualidade traz para tratamento seres que às vezes parecem tão revoltos, tão perdidos, e é no amor, no acolhimento e no reconhecimento da presença deles que as coisas se modificam, porque essa é a mensagem. Nós precisamos amar, acolher e respeitar todas as partes, sejam as partes externas, sejam as nossas partes internas. E agora é justamente esse movimento, porque se a gente pensa que existe uma possibilidade, tudo que eu buscar eu vou encontrar, o que eu quero buscar, né? Eu quero buscar o amor, por exemplo, eu quero achar causas mais interessantes, motivos para a minha vida. Então, comece acolhendo as suas próprias causas, reconhecendo os seus próprios motivos, porque é muito difícil a gente entregar uma coisa que a gente não tem pra gente, né? Não é verdadeiro. Por isso, ame-se a si mesmo e ao próximo como a si mesmo, né? Mas a dificuldade do amar a si mesmo ainda é uma tarefa árdua no nosso desenvolvimento. Então, essa reflexão que eu gostaria de deixar para vocês hoje, né? Reconheçam os seus motivos, né? Por que eu estou fazendo as coisas? Ou de que maneira será que eu estou entregando o meu melhor? O universo sempre nos dá possibilidades de caminhos. Dentro desse último ano a gente pôde verificar isso, né? Quantas novas possibilidades se abriram. Independente de ser de uma forma ou de outra, sempre tem um caminho a seguir. E aí a gente vai encontrar esse acharez, porque botando o pé, dando o primeiro passo, o caminho vai se abrindo e as coisas vão clareando e as afinidades vão aparecendo e as pessoas que precisam também chegar na nossa vida, elas vão se aproximando e vão nos mostrando por onde seguir. Porque a palavra da espiritualidade, ela pode vir de diversas maneiras, né? Ela pode vir por um vídeo que a gente olha, ela pode vir pela palavra de alguém de dentro da nossa casa, por um verso, por uma música.
Na verdade, as coisas nos encontram quando a gente está aberto a procurar por elas, né? Então, para a gente encerrar, eu penso, vamos refletir sobre o que eu estou buscando, né? O que eu posso buscar a partir de agora, porque nós vamos encontrar tudo aquilo que a gente busca, desde que coloquemos as nossas energias e as nossas forças em ação, entendendo que muitas construções levam períodos para serem edificadas. Um outro termo que eu ouvi ontem e ficou muito na minha mente é o termo constância, né? Tudo precisa de uma constância, né? A gente gosta muito das coisas rápidas e imediatas. A gente está nesse mundo e agora a gente precisa de constância. Constância, seja de prece, constância de uma boa alimentação para cuidar da nossa imunidade, que é um termo que mais a gente precisa do que nunca, né? Constância na nossa palavra e nas nossas ações, nas nossas boas intenções. Então, essa lei de progresso ela vai estar de acordo com essa ação também, com essa possibilidade da gente se colocar no caminho constantemente, com amor, com boa intenção, com os nossos canais abertos, todos eles, para perceber tudo que vem, né? Tudo que a espiritualidade coloca a nosso dispor. Então, eu gostaria de deixar essas breves palavras para vocês, que vocês possam refletir e que encontrem dentro do coração de cada um esse caminho, porque não existe vida sem função. Todos temos um caminho a trilhar e não tem um caminho mais bonito do que o outro. É só o nosso caminho. Então, fiquem com Deus. Até uma próxima oportunidade e uma boa noite a todos.